Olá pessoal, tudo beleza? Então vamos iniciar uma aula hoje a respeito de gravitação, que é o capítulo 13 do David Halliday, tá? É o início de Física 2, né, para os cursos de engenharia aí, tá? Então vamos lá, tá? Eu sou o professor Oscar, né, trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e espero que contribua com o aprendizado de vocês aí. Então vamos lá. Então, para começar esse capítulo, vamos falar um pouquinho sobre Isaac Newton e a força da gravidade. Então, Isaac Newton, ele nasceu em 4 de janeiro de 1643, em Woolsthorpe, Maine, embora seu nascimento tivesse sido registrado como no dia de Natal de 25 de dezembro de 1642, pois na época, né, na Grã-Bretanha usava o calendário juliano. Então vocês podem ver aqui do lado, nessa figura aqui, o local, né, onde ele nasceu. Opa, vamos voltar lá. O local onde ele nasceu no Reino Unido, né? Vamos pegar a canetinha aqui. Então vocês podem estar vendo aqui nessa posição, né, na Inglaterra, que ficava próximo ali de Manchester, né? Essa do lado direito aqui seria então a casa onde ele foi criado, né? Casa de Isaac Newton, né? Então, entre as suas principais obras, né, vem aí o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é considerada aí uma das mais influentes da história da ciência, né? Publicada lá em 1687, essa obra descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton que fundamentaram a mecânica clássica. Então, por causa da peste negra, né, o Trinity College foi fechado lá em 1666, né? Lembra alguma coisa, né? Nós estamos num momento muito parecido, né, onde quase tudo está fechado, e na época ele se isolou com medo de pegar a peste negra, né? E obviamente ia acabar morrendo, tá? Ele foi para a casa da sua mãe em Woolsthorpe by Colterworth, né, que é aquela residência que eu mostrei para vocês ali. Então foi neste ano que o retiro que ele construiu 4 das suas principais descobertas, que é o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e também falou a respeito da natureza das cores. Então vejam só, pessoal, ele fez tudo isso aí e ainda hoje a gente tem uma dificuldade danada só para interpretar todos esses feitos aí do Isaac Newton. Então não é à toa que esse foi um dos grandes cientistas, sem dúvida, da história. Então, quando a gente fala em gravitação, a gente não fala simplesmente sobre a atração entre a Terra e os nossos corpos. Naturalmente, essa é a primeira coisa que vem em mente, né? Todo mundo que já levou um tropeção sabe que a Terra atrai a gente para baixo, né? Quem vai tentar aprender a andar de bicicleta também sabe que a Terra sempre atrai a gente para baixo. Conta a história aí que Newton estava debaixo de uma macieira, né, e uma maçã, né, caiu sobre a cabeça dele, ele olhou e ficou imaginando na questão da força gravitacional. Talvez isso seja só um pouco de conto de fadas aí, para dar um pouco mais de empolgação à história, né? Mas o que importa é que ele escreveu uma expressão matemática que relacionava a força de atração entre corpos, tá? Então, entre eu e você, que está aí assistindo o vídeo, também existe uma certa força de atração. Só que essa força de atração gravitacional, que existe, pode existir outro tipo de força, mas agora não estamos pensando só na força gravitacional. No caso, quando as massas são muito pequenas, essa força gravitacional também é muito pequena, tá? Então, a gente não consegue perceber. Mas, no entanto, essa força gravitacional que existe entre a Terra e nós é fácil de perceber, tá? A gente consegue sentir, tá? E essa mesma força existe entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, e a Terra e outros planetas. E essa força gravitacional que mantém os sistemas ordenados, mantém as galáxias, mantém os sistemas solares com os planetas girando ao redor. Tudo isso devido
as forças gravitacionais, mantém os satélites que a gente utiliza em órbita da Terra para mandar informação para nós, que hoje a gente não conseguiria viver sem, a gente não para pensar, né? Mas quando a gente está assistindo lá um jogo de Copa do Mundo, né, ou qualquer outro jornalismo internacional, a reportagem está se passando lá na Inglaterra, a informação é mandada para o satélite e o satélite manda a informação de volta para onde a gente está. Tá? Então, tudo isso só é possível devido à existência da força gravitacional. Tá? Então, aqui mostra um sistema de duas massas. Perceba que nesse sisteminha vai existir aqui um vetorzinho R12, como vocês estão vendo aqui, que representa, né, um vetor direção aqui para mostrar a direção da força. Então vai existir uma força F de 2 em 1, que está escrita aqui, e de lá para cá, o par ação e reação, o F de 1 aplicado em 2. Perceba que aqui está em negrito, porque isso aqui é uma grandeza vetorial, tá? Então, existe essa força de atração. Naturalmente, aqui é representado o Rzinho como a distância entre as massas, tá? E o que Newton verificou? Newton escreveu essa expressão matemática, que a força gravitacional, F, é proporcional a uma constante e o produto entre as massas, e inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá? E onde essa constante é a constante gravitacional e foi verificada posteriormente, medida posteriormente, tá, por Cavendish, onde ele encontrou o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Que também, se a gente abrir aqui o Newton, pode ser escrito como metro cúbico por quilograma vezes segundo ao quadrado. Então essa é a famosa expressão para a força gravitacional. Um detalhe importante é que essa expressão matemática é muito parecida com a expressão de força elétrica, que provavelmente vocês viram lá em Física 3. F é igual a K, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado, ou D ao quadrado. Essa é a expressão para a força elétrica, né? Força elétrica. Só que qual que é a principal diferença entre essas duas forças? Tá? Apesar do formato ser muito parecido, a grande diferença é que a força elétrica ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão, enquanto que a força gravitacional a gente só conhece como sendo de atração. Tá? Agora, na próxima aula, a gente vai estar resolvendo aí um exemplo.